Tá começando o nosso podcast Tudo Sobre Mim. A mãe. Eu sou a Shana Miller. E eu sou a Tati Hesler. Vale recapitular que eu sou a mãe do Gonçalo, do Francisco e da Mercedes. E eu gosto de dizer que eu sou a filha da dona Sandra e do seu Renato. Ah, que bom. E eu sou a mamãe do Theo e da Martina, 2 adolescentes. Vou falar também dos meus papais, da minha mamãe, do meu papai e da minha mamãe. Sou filha do Hélio e da Nana, da tia Nana, né, Shana? É, da tia Nana e do tio Maca. Na verdade, nossos pais, pra quem tá começando a assistir aqui essa temporada, nossos pais são amigos de infância. A nossa amizade começou, a gente brinca, desde o ventre das nossas mães, porque os nossos pais já eram amigos. E nós estamos juntas nesse projeto para falar sobre maternidade, as mais diferentes formas do maternar e, claro, quem são essas mulheres que nascem quando nós nos tornamos mães? Essa é a pergunta que a gente começou nesse podcast e nessa segunda temporada, também falando um pouco sobre as mudanças profissionais que acontecem depois que nós nos tornamos mães. É verdade, nos 8 primeiros episódios da primeira temporada e também nesses, agora, né, já temos 8 episódios dessa segunda temporada, essa mudança na vida profissional, na carreira, veio em praticamente todas as nossas conversas, né? É verdade. E aconteceu conosco também, né, Shana? Então, a gente traz isso para que todo mundo possa se identificar, refletir e também entender esses processos que vão acontecendo dentro da gente quando os nossos filhos chegam na nossa vida. A gente brinca que esse é um espaço para as mães, mas é também para a família de um modo geral, porque também é uma oportunidade para os avós, para os tios, para os maridos, para os pais entenderem também o nosso maternar, né? Que lugar estamos nós como mulheres quando nos tornamos mães. E o nosso podcast tem a parceria de Assum Supermercados e também da Vinícola Aliança, através desse suco delicioso que já tá aqui daqui a pouquinho. A gente tá naquele compromisso das convidadas de longe mandar, né, para elas é verdade. os nossos suquinhos e hoje aqui. O Assum trouxe aqui as cápsulas premiadas Doce Gusto e a gente vai falar de novo depois sobre isso. Eu já tô tomando um café preto aqui, porque um cafezinho, né, faz bem para toda a mãe. O expressinho ali. Mas vamos chamar a nossa convidada. A gente tem aqui uma inteligência artificial que apresenta as nossas convidadas. Portanto, mãe Alexa, quem é Daniele Suzuki? Daniele Suzuki, conhecida como Dani Suzuki, é uma atriz, diretora e apresentadora de televisão brasileira. Dani Suzuki nasceu na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo, em 21 de setembro de 1977. Descendente de japoneses, alemães, italianos e indígenas, é filha de Hiroshi Suzuki, engenheiro, e Ivone Suzuki, professora. Dani Suzuki, bem-vinda! A convidada com a maior descrição até hoje. Hoje. Olha só, tu sabe que o melhor de observar, e a gente até pode criar o quadro aqui para as nossas redes sociais, é a cara que fica convidada quando não podemos falar o nome dela, senão ela se mete na conversa, apresenta, porque a maioria das pessoas nunca fez essa pergunta, né? Seja bem-vinda, Dani. Já sabia que ela sabia tudo Muito isso de ti? Obrigada, Shana, obrigada, Tati, pelo convite. Não sabia que ela sabia tanto de mim. Ela errou só a pronúncia do meu pai, que é Hiroshi. Hiroshi. Ela falou Hiroshi, mas ela acertou bastante. Eu também não sabia a nossa vida agora tá na internet, né? O mundo tecnológico. Não dá pra esconder mais nada. De vez em quando é bom para dar uma atualizada na Wikipedia ali, né? Olha só, faltou dizer que é a irmã da Alessandra, praticamente gêmeas, né? Vocês são muito parecidas. E mãe do Kawai. E é por isso que ela está aqui, né? Por contar um pouquinho dessa maternidade. Mas eu fiquei surpresa, Dani, porque não sabia que tinha tantas etnias na tua formação, assim mesmo. A gente, né? Uma mistura danada. O japonês acaba preponderando nos traços, né? Mas, enfim, és uma brasileira nata, assim, né? Numa miscigenação profunda. Minha mãe que é descendente de índio, né? A mãe dela era índia, de uma família grande, eram 13 filhos, 12 louros do olho azul, a 13ª minha avó era índia. A mãe da minha avó, né, minha bisavó, era índia mesmo, morava na Oca, no Tupi-Guarani, e o meu avô era alemão. E aí tiveram a minha mãe, ela foi a minha avó,
casou com italiano, teve minha mãe que casou com filho de japonês. E minha mãe é mineira, meu pai é paulista, eu sou carioca, minha avó é cearense. Ninguém é do mesmo lugar. Ainda do Brasil misturado. Olha, falou bem, né? Brasileira Brasileira de verdade. nata, né? Porque nosso Brasil é esse congraçamento de etnias. Aqui no Rio Grande do Sul, Lindo. a gente também tem, né, várias formações étnicas, assim, que nos fazem, né, nos formam. Eu sou descendente de alemães, também tenho uma descendência índia, portuguesa, espanhola, e essa miscigenação é que nos faz tão especiais, né, e a gente respeitar essas etnias que formam o nosso povo brasileiro. Mas olha, começou na televisão muito cedo, né, Dani? Vamos recapitular um pouquinho essa história antes da gente falar um pouquinho de maternidade? Eu comecei, assim, as minhas primeiras experiências na TV foram com 10 anos, com comercial, porque eu fazia balé, né? Eu sou bailarina formada pelo Teatro Municipal, então eles selecionavam as crianças, assim, lá no meio do balé para poder fazer os comerciais de TV, então comecei ali. Aí depois, naquela fase mais adolescente, eu fui para as agências de modelo e fazendo outros tipos de comerciais. Depois eu parti para o ramo dos musicais, por conta do balé. E aí foram vindo os longa-metragens e depois veio a TV e fiquei lá quase 20 anos dentro da Rede Globo, até decidir sair e partir para um outro caminho mais para direção e atuando em séries. Resumidamente, estou escrevendo também, então fui para um outro lugar. Ou seja, começou a trabalhar com menos idade do que tem o teu filho hoje, que tem 11 anos, né? Tá na pré-adolescência. E essa a Kawai já viveu algumas experiênciazinhas agora mais novo, com peça, né, de teatro, mas ele ainda está hoje num outro universo, assim, mais diferente, né? E me conta, essa mudança profissional teve alguma relação com a maternidade? Não, eu acho que assim, mudou bastante, porque quando a gente muda também as nossas buscas, os nossos projetos, né? Depois que eu me tornei mãe, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, comecei a ler sobre o comportamento, especialmente infantil. Então, eu comecei a também entender quem foi a Dani criança. Eu virei outra filha para minha mãe também, porque eu comecei a prestar atenção em quem foram os meus pais. Então, abriram um campo muito diferente assim para mim, nas minhas buscas, nas minhas pesquisas e automaticamente no meu foco profissional. Porque aí eu comecei a escrever mais, eu comecei a fazer palestras, comecei a ler. Hoje eu estou fazendo pós-graduação em neurociência, porque eu gosto desse assunto de comportamento, então eu busquei cursos de inteligência emocional, me formei coach integral sistêmica, então eu comecei a buscar outros assuntos que também mudaram o meu campo profissional, porque eu comecei a gostar de escrever, e para escrever personagens, eu comecei a entender que eu precisava saber quem foi a infância daquele personagem, quem foram os pais daquele personagem, porque tudo aquilo ia justificar o comportamento daquela pessoa hoje, porque o meu comportamento, eu comecei a analisar quem eu era e as minhas escolhas, quando eu comecei a observar quem eu fui na minha infância, e quem eu fui na minha infância era um reflexo dos meus pais, né, de como meus pais me tratavam. Então, isso tudo veio porque eu me tornei mãe. Dani, então, quem era a mãe que eu queria ser para os meus filhos? Dani, a gente tá agora em outubro, mês das crianças, né? E aí eu vou pegar um pouquinho da tua fala para voltar essa pergunta para ti. Então, quem foi a Dani criança? Nos fala um pouquinho dessas características, assim, para que a gente também te entenda um pouco melhor. Eu fui uma criança muito lúdica, muito dispersa. Eu vivia no meu mundo encantado, eu era muito conectada com mágicas, né, magias, e fui uma criança introvertida, mas eu era bastante tímida. É mesmo? Apesar de bagunceira, eu era bastante tímida. Acho que mais em ambientes onde eu tinha mais segurança e tranquilidade eu me soltava mais, mas eu era uma criança que vivia muito no meu mundo, então era muito distraída na escola. Tive muita dificuldade na escola, né? Repeti de ano a 6ª série, e depois que eu entrei na faculdade que eu me tornei uma boa aluna. Eu me formei em desenho industrial, eu queria trabalhar com desenho animado quando eu fiz desenho industrial, então na faculdade eu me tornei uma excelente aluna, mas até eu chegar na faculdade eu fui uma aluna muito dispersa, né? Que hoje os pais falam que é déficit de atenção, a criança tem isso, tem aquilo, mas eu acho que é uma
uma característica de criança mais que está no âmbito do criativo mesmo, assim, né? Dentro do campo da magia. Então, Olha, eu te identifico muito com o meu filho, Gonçalo, que é virginiano, talvez tenha alguma relação com o signo dele também, viu? O meu gurizinho é do dia 20 eu de acho que é o setembro. signo com ascendente, né? Eu sou virgem, ascendente gêmeos, com lua e capricórnio. Sabe o tudo. Kawai, por exemplo, que é gêmeos com gêmeos, ele vive em outro planeta. E eu sou gêmeos com gêmeos. Um planeta maravilhoso que a gente vive. Gêmeos com gêmeos quer abraçar o mundo, né? Mas não é porque ele não sabe o que ele não quer, não. Ele quer porque ele quer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que nós vamos ter que criar um quadro aqui, Astrologia das verdade. Mães, Não, aqui, tem ó, que porque criar. a gente sempre é um assunto, eu acho que a gente se torna mãe também, a gente vai mais atrás dessa coisa do signo, sério mesmo, pra entender os ciência, filhos, né? gente? A astrologia Eu fui até é na uma ciência numerologia para saber se eu tinha acertado no nome do meu filho. Que significa o quê? Kauai é uma ilha do Havaí, né? É uma ilha do Havaí, mas Kauai é o que eles dizem que quando você está com alguma coisa desequilibrada, ou espiritual, ou emocional, ou físico, você viaja para Kauai e você coloca tudo em equilíbrio. Ele é o guardião da ilha, né? E tu pensou bem nisso antes de escolher o nome dele, ou tu queria um nome que tivesse uma relação? Foi por acaso. Na verdade, eu estava com o pai dele em lua de mel e na Indonésia, e alguém me chamou Kauai para mim. Eu falei, não sou eu não, deviam ter me confundido já com as tailandesas. Eu falei, não sou eu não. Aí o pai dele falou, pô, se um dia a gente tiver o filho, a gente podia dar o nome de Kauai, né? E olha só, gente, o que o geminiano eu engravidei ali naquela viagem. O que o geminiano mais busca, né, Dani? É o equilíbrio. Então tem tudo a ver. Acho que não foi nada a ver, foi tudo a ver esse Mas então vamos voltar lá nessa maternidade, né? Eu sei que fazia pouco tempo que vocês estavam juntos, acabou, né? Assim, não foi uma gravidez. É difícil a gente dizer, não foi uma gravidez planejada. Não é questão de planejar, não é não desejar, né, gente? Vamos esclarecer. Planejar é, não, agora quero ser mãe. Foi algo que te surpreendeu? Como é que foi esse processo da gravidez? Eu estava namorando há um mês o pai dele e eu viajava muito na época que eu tinha um programa de viagens, então eu até falei para ele, agora eu vou para o Japão, vou ficar lá 20 dias. Aí ele falou, não, eu te espero. Eu falei, não, então vamos comigo, que eu posso levar uma pessoa, vamos comigo. Aí eu levei ele para o Japão. Do Japão, eu cheguei lá, eu não tinha me dado conta que ele não cabia na van do programa que eu tava, então eu larguei ele no Japão e falei, eu volto daqui a 10 dias para te buscar aqui, larguei ele lá sozinho, aí voltei, busquei, e dali daí a 10 dias eu busquei, ele ficou mais 10 comigo no Japão, e eu falei, eu vou ter que ir pro Alasca, eu tenho 10 dias de intervalo, a gente volta pro Brasil ou a gente vai pra Indonésia? Ele falou, então vamos para a Indonésia. E aí, quando eu cheguei na Indonésia, ele tinha levado os anéis, ele me pediu em casamento ali. E ali eu engravidei. Então, na noite do pedido de casamento, eu engravidei. E aí, eu fui para o Alasca, ele voltou para o Brasil. E quando eu voltei do Alasca, já meio me sentindo mal, eu estava grávida e não sabia. Então, me pegou super de surpresa, porque eu só estava namorando há um mês. Me virei noiva e voltei casada. E aí, vegetariana, fazia um tempinho que já era vegana, aí uma gravidez que te pegou com um pouco de anemia. Conta um pouquinho como é que foi esse processo da gravidez até o parto. Uma profunda, porque eu estava nessa época vegana, assim, radical, não comia nem arroz. Não comia nada cozido, era alimento cru. E aí a médica me explicou que eu tinha que ter me preparado para engravidar, mas que uma grávida já naturalmente fica anêmica, mas que não ia dar tempo de eu com suplementos, né, reverter o quadro, então que eu ia ter que voltar a comer carne. Acabei voltando a comer carne porque eu tinha parado por conta dos animais, mas também quando a gente vira mãe eu falei, bom, se vai arriscar a saúde do meu filho, então aí a partir dali eu voltei a comer carne. E mais uma mudança, né? Por causa da maternidade. Pra você ver como a gente faz. Meu filho, por um período, foi vegetariano. Ele pequeno, ele escolheu ser vegetariano. Ele foi um período, assim. Depois o próprio pai dele convenceu ele de comer carne e ele voltou. Hoje vocês não são mais casados, né? Mas também vejo que vocês têm uma relação construída muito legal, assim, de muito respeito. Inclusive, de vez em quando tem fotos de vocês juntos e tal. Como é que foi construir essa relação, Dani? Foi difícil, assim. Na verdade, quando a gente se separou, foi um ano em pé de guerra, né? Até a gente entender esse lugar da relação, se vai. Porque a gente separou...
mas aí daqui a pouco tentou voltar, e aí não sabia, ficava naquela confusão ainda de, né, se quer estar junto, se quer estar separado, e a gente chegou à conclusão de que o meu grande objetivo era que meu filho fosse feliz, e o objetivo dele também. Então a gente entendeu que a gente tinha um projeto juntos, que era nosso filho, e que ia ser um projeto para a vida inteira. Então eu tive uma conversa longa com ele, né, eu pedi perdão de todos os erros que eu teria cometido da minha parte, isso independente da parte dele, mas da minha parte eu pedi perdão de não ter entendido ele, ou não ter aceito ele do jeito que ele é, ou de não ter tido a maturidade de ter sido uma boa esposa do meu lado, e ele que julgasse o lado dele, né? Mas entendendo que o nosso casamento não era o fim de uma família, e que a gente ia ter que estar junto o resto da vida, e que meu filho não poderia aprender o amor fora de casa. O amor, entender o que é um amor e o respeito, ele ia ter que entender isso dentro de casa. Então, isso dependeria da relação de pai e mãe. Então, eu falei para ele, né? Eu nunca vou deixar de te amar. Eu tenho que entender que não te amo mais enquanto homem e mulher. A gente não está funcionando dessa forma, mas eu vou te amar pro resto da vida, porque você é um pedaço. Eu te vejo dentro da minha casa, quando eu olho pro meu filho. Ele é metade ele, assim, ele tem um jeitinho dele, fisicamente eles são parecidos também. Então eu vou sempre amar ele, vou estar sempre trabalhando esse amor, esse respeito dentro de mim, e definir que a gente ia ser eternamente uma família, independente da relação homem e mulher. Então é isso que eu passei sempre pro meu filho, que o papai é o cara que eu mais vou amar nessa vida, assim como eu amo você. A gente ama a família. E se a mamãe um dia arrumar um namorado, ou o papai arrumar uma namorada, essa pessoa vai ter que entender esse amor, que a gente tem essa relação, porque a gente é uma família. Acho que a gente teve que ter um amor maior pelo nosso filho, assim, para ele entender que essa cumplicidade, essa proteção, esse respeito, ele ia ter dentro de casa. É muito lindo, Dani, e assim, é também um movimento que é importantíssimo se fazer, né? Passa-se por muitas dores, um divórcio nunca é algo... Aliás, eu acho que é uma das dores maiores quando a gente tem filhos, né? Porque aquela construção do que a gente imaginava ou esperava de família vai ter que se transformar, mas como tu disseste, é muito importante saber que essa família continua, quem vier vai somar. E eu queria saber como é que vocês fizeram para contar para ele, né, sobre essa decisão, assim, esse novo formato familiar. E que idade ele tinha também, porque muita mãe que está nos acompanhando talvez esteja passando por esse momento, Verdade. né? E é super importante a gente trazer esses depoimentos que servem até como acolhimento, né, para alguém que está passando por uma fase parecida. Que tu não deixou de falar de dor, né? Tem dor, mas... Tem bastante dor. Eu fui filha de pais separados. Meus pais se separaram, eu tinha por volta de 10, 11 anos. E na minha infância, meu pai foi embora de casa e não voltou mais. Então eu fiquei sem ver meu pai até 20 e poucos anos. Então, assim, ele desapareceu do mapa. Então eu cresci com uma mãe no lugar de pai e mãe. Então eu sei o que era essa dor. E eu não queria que, independente do pai dele, ao meu olhar, não fosse a pessoa perfeita, como eu certamente não sou uma pessoa perfeita, que isso se tornasse uma ausência na vida do meu filho. Então, quando a gente separou, o Kawai era muito pequeno. Quando a gente teve a primeira ruptura, assim, né, de afastar de casa, o Kawai tinha 2 anos e pouco. Então, até os 4, a gente ainda estava nessa a última vez que a gente estava junto, o Kawai tinha 4 anos de idade, que a gente saiu, né? Então a gente ainda foi confuso assim até os 4, até a gente decidir que a gente nem ia ficar tentando mais estar junto outra vez, porque a gente já tinha conseguido um lugar de amizade tão seguro, em paz, que não valia a pena a gente arriscar mais, tentar nada, por mais que a gente até admirasse um ao outro, né? Ou ainda tivesse o tesão de um pelo outro, porque o casamento ele é constituído não só, né, do desejo físico, mas é o pensar, é o amor, tem uma série de fatores que fazem aquele lar funcionar, né? E se uma dessas coisas não estão funcionando, você vive num pé de guerra. Então, quando o Kawai, a primeira ruptura, ele era pequeno, então o primeiro passo foi ele entender que agora ele tinha 2 casas. Que ele tinha a casa do papai e a casa da mamãe. E que as 2 casas eram as casas dele. Então o primeiro passo foi mostrar para ele que a família não acabou, mas que agora ele tinha 2 casas. Então, assim, eu tentei sempre mostrar para ele que ele não perdeu nada, mas que isso se multiplicou.
como o nosso amor começou até a melhorar, porque quando a gente morava junto e a gente brigava, ou eu estava com meu filho, muito com meu filho, ou ele, a gente começou a viver muito separado. Então, E a criança eu sente, né, esse a criança clima. sente e ela sente que, assim, quando eu estava com ele, estava aborrecida com o pai, ou ele estava com o pai, ele estava aborrecido comigo. Então ele começou a perceber, quando a gente separou, que a gente podia fazer programas juntos, e a gente continuou fazendo programas juntos, nós três. Isso eu sempre falei com o Fabinho, que era muito importante a gente fazer passeios só nós três, né, sem os amigos, sem a família, todo mundo, mas ele ter essa relação de andar de mão dada com o papai e com a mamãe juntos. E ele começou a sentir também que o tempo de qualidade, quando eu estava sozinho comigo, eu sempre quis mostrar para ele também que era muito importante eu fazer viagens e passeios com meu filho, eu e ele, sem levar nenhum amigo, sem levar ninguém para encontrar, porque quando você vai sozinho com seu filho, você cria um outro elo de cumplicidade. Então, ele começou a ter momentos sozinho comigo, e momentos sozinhos com o pai dele, e momento com nós três, porque às vezes um casal, quando mora junto, faz todo o programa pai, mãe, filho, pai, mãe, filho. E às vezes o pai e a mãe ficam ali no lero-lero, o filho fica ali sozinho. É verdade. Né? Como hoje, quando não tá o pai e a mãe, a gente tem, né, a tendência a trazer uma outra companhia, que é o celular. Então, a mãe fica ali no celular, o filho ali sozinho. Ou o pai tá ali no celular, tá ali sozinho, ou tá com os amigos e o filho tá ali sozinho. Então, você começar a ter tempos de qualidade, você e seu filho, sem o celular, sozinho. Eu faço muita viagem onde não pega celular, não. Aliás, não eu tem vi sinal. esse teu depoimento, Dani, falar um pouco sobre isso. Assim, esse é um assunto recorrente aqui. Eu acho que a gente está vivendo esse drama da tecnologia dentro de casa, né? Porque, enfim, tem a parte boa, tem o mundo na palma da mão. O que também é assustador, porque, né, tu estás com um filho na pré-adolescência, a Tati tem filhos adolescentes, eu tenho filhos pequenos. Em cada fase há uma dificuldade nessa relação com a tecnologia e há a nossa dificuldade de realmente conseguir se desligar disso. Eu vi um depoimento teu falando, olha, quando eu tô trabalhando, como é que tu lidava com a maternidade e com o lado profissional? Enquanto eu tô trabalhando, e quando eu tô com meu filho, né? Quando eu tô em casa, eu desligo o celular. Como é que tu conseguiu chegar nisso, assim? Porque é um desafio realmente diário, né? É um desafio diário, principalmente, né, quem trabalha com isso, com o celular, né? Eu tenho que estar ali online. Eu trabalhar esse tempo, né? O tempo do meu filho, o tempo em casa, o tempo com o telefone, porque a tendência hoje, né, hoje a maior parte dos pais terceirizam realmente a educação desses dispositivos de celular, porque a gente precisa do tempo, e hoje a gente não bota mais a criança para brincar sozinha, a gente entrega o celular na mão dela, porque a criança se perde ali, não sai dali nunca mais da mesma forma que a gente. Então eu precisei, e tinha muita preocupação em não fazer isso com o Kawai. Então eu levava ele para lugares da natureza, especialmente lugares onde eu não ia ter sinal de celular, para eu ter esse momento com meu filho. Então quando eu pegava o celular era para ou gravar ele, porque mãe é assim, né? A gente não quer desenhar, ou para filmar, ou tirar uma foto, mas ficar com ele no tempo para ele. E como foi importante para mim, para minha cumplicidade com meu filho, brincar de bonequinho com ele, de estar ali nos momentos com ele, de estar assistindo um desenho animado junto com ele. Então, hoje eu participo de tudo. Eu agora comecei a jogar joguinho, que ele está na fase dos joguinhos, né? Porque eu encontro com ele dentro do Minecraft, lá naqueles joguinhos lá do coisa, eu tenho meu personagem. Ah, que legal. Só para encontrar com ele lá dentro, para saber o que ele está vivendo, a gente constrói a nossa casa junto, porque eu já entendi também que não é privar a criança da tecnologia, né? Ela precisa estar lidando com tudo, mas você encontrar um equilíbrio. Então ele tem o tempo de brincar, coloquei ele também para fazer escola de games, que eu falei, se ele vai entrar nesse mundo do videogame, ele vai aprender a programar e vai fazer disso uma coisa positiva, ele vai entender como é que isso funciona. Então hoje ele faz aula de games, joga ali, mas ele também tem uma série de outras atividades físicas, né? Ele faz jiu-jitsu, ele toca piano, ele tem aula de japonês, ele joga tênis, ele tem futebol americano, ele tem muita atividade, ele joga basquete, futebol americano e basquete ele faz na escola, então ele tem muita atividade física. O Kawai, ele realmente, ele termina as atividades dele muito tarde, e ele acaba descobrindo que o tempo dele brincar é com as atividades, então ele se diverte
fazendo as atividades que ele tem para fazer. Então, tu és uma mãe que brinca, que participa, né, que tá junto e entra no universo. Isso é bacana. E o universo, ele vai mudando, né? Como tu disseste, agora é a fase dos joguinhos, daqui a pouco vai ser a fase, né, de, enfim, quando meu filho pediu um computador gamer, que nessa idade eles pedem e querem, né? O que eu falei, tu vai fazer 3 orçamentos, eu quero que tu me mostre aqui como vai ser a composição do computador. Sério? E quando a gente chegou na loja, o montador lá, programador, não sei como é que diz, eles, nossa, eu nunca vi um menino de 11 anos que sabia tanto sobre programação, né? Como, não Ou é seja, programação, saber como montar o computador. Exatamente. Eles têm que então saber é isso, porque funciona, fazer daquilo também para que algo que eles aprendam, que eles saibam, né? Até para ele entender que qualquer coisa que ele fizer diferente ali estraga a máquina, é caro, enfim. Foi uma experiência bem legal vivenciar isso. E a gente demanda um pouco de tempo, porque tem coisas que a gente não... Talvez não, tenha né? E é difícil de. né? Não, e às vezes é difícil até de acompanhar a evolução tão veloz que esse tipo de tecnologia tem. Agora eu queria entrar um pouquinho na seara da mãe, da mulher. Tu sempre foste uma pessoa ligada às questões sociais, sempre também focada para a infância. Já vi várias ações tuas ligadas, né? As crianças de vários lugares do mundo que tu foi ajudar e entender e compreender. O que a maternidade mudou na Dani como mulher, assim, e como esse teu olhar sobre a infância, que no início da nossa conversa tu já falou um pouquinho sobre isso, mas talvez a gente aprofundar, né? De entender mais os teus pais, a tua própria infância, mas o que isso te trouxe como um olhar de infância do mundo, assim. Eu mudei até a minha forma de atuação dentro da área social, né? Eu faço trabalhos sociais há pelo menos 25 anos, só que no início o meu trabalho social era doação de cesta básica, doação de brinquedos, de livros, e com o tempo ali amadurecendo dentro da área, especialmente depois que eu virei mãe, eu entendi que o meu foco não deveria ser mais de promover ações para doar coisas naquele momento pontual e ir embora. Eu entendi que eu tinha que trabalhar numa coisa mais consistente, especialmente em momentos de emoção para aquela criança que fossem repetidos. Depois que eu fui estudar, né, dentro da ciência, da neurociência, o comportamento, entender como é importante que momentos de merecimento, de momentos de felicidade de uma criança não tem que ser momentâneos, mas repetidos, para aquilo, né, se firmar dentro do comportamento cerebral dela e aquilo se refletir numa vida adulta. Eu tinha que investir em cursos para aquelas crianças, para que elas não tivessem um momento de felicidade, mas tivessem vários momentos, né? Então, eu entendi que o foco era outro. Então, agora, por exemplo, nos meus últimos 5 anos, meu foco são famílias refugiadas. Eu entendo que não dá para você atender as crianças refugiadas em si, mas você tem que promover o fortalecimento familiar. Não adianta você querer tirar uma criança e botar programações para a criança, você precisa curar aquela família. Aquela criança precisa da mãe, ela precisa do pai, ela precisa de uma assistência, ela precisa de sentir que ela é protegida, que ela pertence a uma família. Então, você tem que promover o fortalecimento familiar e promover atividades para aquelas crianças desenvolver, né, entender a identidade dela, entender a capacidade dela, né, o que ela é, entender as qualidades, do que ela é capaz, para você fortalecer ali a identidade realmente dela, para que ela chegue numa fase adulta, ela não chegue com tantos problemas psicológicos e doenças físicas, né, causadas pelos traumas de infância. Então, o meu foco na infância está todo pensando na humanidade adulta. Certo. Porque hoje quem nós somos é o reflexo, especialmente, do que a gente viveu até os nossos 12 anos de idade. Então, até os 18 anos, o nosso cérebro ainda está em formação, não só anatomicamente, mas quimicamente, as produções de sentimentos, de tudo ali. Então, são essas memórias que a gente tem na infância que vai definir quem é a gente adulto. E cada vez mais a ciência comprova, né, que essas vivências da infância, enfim, questões de saúde mental, de violência em casa, enfim... Inclusive, doenças, hoje já tem uma relação de listas de doenças, tabagismo, obesidade, alcoolismo, problemas de coração, de pulmão, está tudo canalizado aos seus traumas de infância. Hoje já tem, né, você faz relações da lista dos traumas de infância que você teve, tem uma lista lá de 10,
que se você chega a falar, eu tenho 6 desses 10, eu já tenho a lista de doenças que você é propensa a ter após os seus 21 anos de idade. De Dani, doença física. E sabendo tudo isso, né, como é que tu encara, por exemplo, a tua educação, né, com o teu filho? Porque o que acontece? Quanto mais a gente sabe, também mais a gente se cobra como mãe. Sim. Né? Porque aí sabemos dessa responsabilidade. Talvez nossos pais, muito provável, né? Nossos avós não tivessem nem consciência de tudo isso. A gente está tendo. E isso, pelo menos falo por mim, né? Muitas vezes causa até uma angústia. Até porque a gente tem que se curar de algumas coisas, né? Exatamente, porque também para poder passar tudo isso, eu tenho que resolver as minhas questões. Mas eu queria saber como é que tu te posiciona, assim, te cobra muito como mãe, tá mais flexível sobre essas possibilidades de equívocos, né? E depois vamos lá, não deu certo, mas da próxima vez como é que é a Dani nesse sentido, assim? Eu acho que meu filho é o tempo todo um parâmetro para mim, para eu entender o meu comportamento. Porque a criança eu entendo hoje que a criança ela não tem problemas. Quem tem problemas são os pais. Se a criança está manifestando algum problema, que seja de atenção ou, né, algum comportamento que está desequilibrado, com certeza está tendo um problema dentro de casa com o comportamento dos pais. Então, quando eu sou chamada na escola, por exemplo, que na hora que a gente tem que conversar com o professor e falar, seu filho está fazendo isso para chamar atenção, está fazendo aquilo, eu estou entendendo em casa onde é que eu estou dispersa, onde é que eu estou repetindo aquele comportamento porque os nossos filhos não são o que a gente pede para eles serem, né? O que a gente manda eles serem, eles são o nosso comportamento. Então, se ele está muito ligado hoje no celular, é porque eu estou muito ligada no celular. Se ele está disperso, eu estou dispersa dentro de casa, com certeza. Se ele está agressivo na escola, com certeza eu estou sendo agressiva com ele, ou ele está assistindo algum comportamento agressivo dentro de casa. Então, eles só repetem, né, o comportamento que a gente tem. Então, ele é o tempo todo um parâmetro para mim. Ponto. Assim, eu entendi. Um espelho. Para eu revisar isso tudo e começar a prosperar também e mudar o meu comportamento dentro de casa, eu tive que revisar a minha infância. Então, eu revisei a minha infância, eu observei tudo que os meus pais fizeram de acertos e de erros, tentei chegar a um equilíbrio. Primeiro passo, perdoar os meus pais, né? Perdoar minha mãe, perdoar meu pai, entender que eles fizeram o melhor que eles podiam dentro da experiência que eles estavam vivendo naquele momento. Então, enquanto a gente não perdoa nossos pais, a gente também não prospera. E entender dali daquele comportamento o que foi certo e o que foi errado. Sabendo que até as coisas que eles fizeram, que me frustraram também, que me deixaram chateadas naquela época, foram coisas importantes para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Porque claro. A gente também, quando a gente vive um monte de traumas na infância que a gente não quer repetir, a gente também tende a criar uma bolha de superproteção dos nossos filhos e achar que eles não têm que passar por nada, e nossos filhos precisam passar por frustrações, né? Eles precisam receber ou não, eles precisam não ter tudo que eles querem para eles poderem valorizar as coisas. Então, eu acho que o que se torna mais difícil depois é você encontrar essa medida do até onde dar, até onde não prover, até quanto eu consigo frustrar ele, sabendo que assim eu poderia ajudar, mas eu não vou, porque ele precisa aprender por conta dele. Então, acho que hoje onde eu me vejo pecando mais ali como mãe é quando eu sou muito permissiva com uma coisa e que, assim, por exemplo, eu lembro que quando eu esquecia trabalho na escola, quando eu era pequena, que eu ligava para minha mãe, né, ou avisava, pedia para minha mãe levar para mim, ela falava, não vou fazer, você esqueceu, o problema é teu. Aí eu ficava muito chateada, que eu falava, cara, não custava nada ela trazer, passar aqui, deixar o trabalho. E hoje eu entendo que foi ainda bem que ela fez isso, porque senão eu nunca teria me tornado uma pessoa responsável. E de hoje entender que eu não posso esquecer, que eu não preciso depender, não tenho que depender de outras pessoas, eu tenho que ser responsável por essas coisas. E às vezes eu me pego. O Kawai que esqueceu o trabalho e vamos correr, vamos fazer, e ficou até de madrugada com ele fazendo. Então eu encontro às vezes uma medida de até onde eu posso ajudar, até onde eu tenho que deixar ele ali escrevendo, ele fazendo, para ele não deixar mais as coisas para cima da hora, né? É uma medida difícil, né, gente? Não, mas olha, que legal te ouvir falar, assim, e tenho certeza que essa questão da inteligência emocional, né, que é uma coisa que tu fala bastante, que tu trabalha bastante, também
traz uma contribuição certamente nesse teu equilíbrio, que assim, pra gente que tá te ouvindo, parece bem consciente já nas tuas ações. Dani, há um ano atrás, tu passaste por uma situação bastante difícil, que até a gente pensou se traria ou não, mas como recentemente tu participaste de uma live com o pediatra Daniel Becker, né, e é uma live que a gente achou importante trazer aqui esse assunto, porque é um alerta, e porque também faz parte de um trabalho para a sociedade que tu tá, né, a partir da tua vivência que tu tá trazendo, e tá muito lindo, que é realmente ensinar as pessoas, os cuidadores, os primeiros socorros, né, no caso, enfim, de algum acidente que aconteça, porque são aqueles primeiros minutos ali, aqueles primeiros segundos que podem mudar o desfecho da história. É verdade. Então, para que todos possam entender, né, eu gostaria que tu contasse dessa experiência quando tu encontraste, né, no meio do caminho, dirigindo pela cidade, uma criança, né, vítima de um afogamento, e como isso também transforma a tua vida como mãe. Eu tava levando um amigo meu em casa, Kawai tava no carro, inclusive, e quando eu vi uma confusão assim na rua, na calçada, eu abri a janela e perguntei se estava tudo bem. Aí veio uma moça correndo até minha janela e falou: me ajuda, pelo amor de Deus. Quando eu olhei para a calçada, eu vi um corpo de uma criança. Parecia uns 2, 3 anos de idade, um bebê, né? Ali de calça jeans, casaco, molhada e roxa no chão, assim, e umas 8, 9 pessoas em volta daquele corpo. E eu não consegui pensar 2 vezes. Eu desci do carro, deixei o carro ligado no meio da rua, freando, parando a rua toda, e fui até a criança. Quando eu vi, eu falei: quanto tempo que ela tá aqui? Ela falou: há bastante tempo. Ela caiu na piscina, se afogou. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi... Eu surfo, né? Então, eu tô ligada nessas coisas dos primeiros socorros de afogamento. Fui já fazer os primeiros socorros de bombear o peito dela e soprar. E aí, um cara me segurou, falou: não, tá maluca? A criança tá afogada, você tá soprando na boca dela, apertando a barriga dela. Aí eu já percebi que eles não iam deixar eu fazer nada, as pessoas não sabiam o que fazer, mas também não queriam que ninguém tocasse na criança. E aí eu peguei o meu celular, Kawai pegou para mim, eu liguei pro Dr. Daniel num FaceTime, pedi para uma pessoa segurar e falei: tô com um médico na linha, ele vai me instruir. E ele ficou me instruindo ali, fazer a massagem cardíaca e assoprando ali na criança. Ela botava bastante água para fora, mas estava ali desfalecida. E eu fiquei ali uns 20 minutos repetindo aquela operação e as pessoas em volta, eu gritando para alguém chamar o socorro, e a babá, né, muito nervosa, gritando muito. Nem tinha percebido que tinha um outro bebê preso no meu pescoço, nas minhas costas o tempo todo, que era a irmã gêmea da criança, que também tinha 3 anos de idade, que participou da situação toda. E a hora que a ambulância chegou, uns 20 minutos depois, eles assumiram primeiros socorros, e eu peguei o outro bebê para procurar quem é que poderia ficar com aquela criança, já que a babá estava muito, né, alterada, muito nervosa. E aí acabei entrando na casa, deixei a criança, encontrei o avô passando muito mal, que também tinha problema de coração, consegui pegar o telefone com ele e ir procurar o pai na lista telefônica, né? Ainda havia um recado do pai muito atencioso, que era para dar banho nas crianças e botar o jantar, não sei o que. Acabou que o pai chegou lá muito nervoso, correndo, e falei: olha, vai para o hospital, que levaram ele, a criança foi sozinha para o hospital, e ele foi, e eu fui embora, com a blusa toda molhada, assim, sem entender, em choque, porque eu falei: não peguei telefone nem nada, não sei o que aconteceu. Fiquei um pouco assim, estado parado, assim, pensando: e agora? Viveu, não viveu, o que aconteceu? E uma fã me escreveu pelo direct message no Instagram, dizendo que me viu na rua prestando os socorros e que é vizinha do prédio em frente, que a criança chegou com vida no hospital. E aí eu postei no meu Instagram essa história, e o pai me achou e me procurou, e me agradecendo de que, graças a esses primeiros socorros, a criança viveu ainda por 8 horas, que ele chegou a falar com o filho dele. O menino perguntou o que estava acontecendo, transferiram ele para um outro hospital, e ele veio a falecer na manhã seguinte. Né? Então, eu ainda fiquei, primeiro momento, muito feliz, mas depois muito em choque, porque falei: nossa, a gente passa por tudo isso, ainda não conseguiu, mas entendo hoje que consegui, pelo menos, né, que o pai pudesse se despedir, e ele estava muito agradecido por ele ter tido a oportunidade de se despedir. Fiquei até de encontrar a irmã também, que nunca esqueci, né?
E aquilo ficou muito marcado para mim e eu entendi a importância da gente ter os primeiros socorros, todos os pais, mãe, isso, assim, hoje eu sei que é uma lei, inclusive, existe a lei, Lucas, que as escolas têm que ter esse treinamento, né, os professores na escola, porque as próprias crianças podem ajudar outras crianças, já tiveram vários casos de crianças desengasgando outras crianças no refeitório. Já vi essa cena na internet, verdade. Acho que foi o próprio então, Daniel que publicou um vídeo. Tá fazendo, né, essa campanha. O doutor Daniel, inclusive, está dando o curso de graça. Então, assim, os pais precisam ter, porque na hora do desespero, ninguém sabe o que fazer. Então, assim, eu não sei quanto tempo depois eu cheguei ali. Se eu tivesse chegado no momento que a criança saiu da piscina, ou se, né, a babá tivesse esse preparo, ou alguém ali daquelas pessoas que estavam em pé fazendo nada tivessem esse preparo, talvez o destino dessa criança teria sido outro, né? A gente não sabe o que é Deus, mas a gente precisa saber. Sem dúvida. Principalmente os cuidadores. Tem que saber. Sabe então, que há pouco tempo, um dos meus irmãos também salvou uma mulher engasgada num restaurante, no Festival de Cinema de Gramado. Estavam todas as pessoas e tal, e ela começou a se engasgar, e ninguém sabia fazer nada. E ele tinha, eu acho, não sei se feito um curso, ou, enfim, visto um vídeo daquele procedimento de apertar, né, a pessoa para que ela se desengasgasse, e conseguiu realmente desengasgá-la, né, talvez... Imagina, estava num restaurante fora do centro da cidade, o socorro demoraria a chegar, enfim. Mas fica essa dica, né? Inclusive, a gente pode compartilhar no nosso perfil aqui esse material para ajudar também. E fica as dicas para as mães, para os pais. Eu agora já estou pensando que eu vou levar alguém lá em casa para dar um curso. Não, porque assim, a Lei Lucas, ela surge, né, pelo movimento da mãe do Lucas, que sofreu um engasgo num passeio de escola com uma salsicha. Né? Assim, comendo um cachorro quente, e não havia ali naquele momento ninguém que soubesse fazer a manobra. Existe, claro, é importante dizer, para cada faixa etária um tipo, né, de ação. Quando é bebezinho, tem uma manobra, e eu acho que fica aí, né, Xana, realmente a gente está no mês das crianças, então falar de educação é importante sim, mas falar disso, porque nos registros não se tem assim um índice de quantos acidentes desse tipo ocorrem, mas a gente sabe que é muito, né? É muito intenso, que acontece muito afogamentos e engasgos, enfim. Hoje no Brasil, o afogamento é a primeira causa de morte de criança. Olha só. Então, assim, nunca morreu tanta criança afogada, especialmente após a pandemia, na piscina, porque as pessoas tendem a achar que estão dentro de casa, tá seguro. Então, as crianças morrem, às vezes, com 10, 11 anos, afogada na piscina. Às vezes a gente acha que é só bebê. Não, criança de 10, 11 anos morre afogada na piscina. E os outros amiguinhos estão ali, ninguém vê. Então, assim, hoje, para o afogamento ser a causa número 1 de morte, é porque é muito grave, né? E a gente não está atento a isso. Isso deveria estar sendo dito o tempo inteiro, né? No próprio curso do Dr. Daniel, a gente vê erros bobos de mãe com bebezinho no berço, com aquele cheio de enfeite, aqueles enfeites que a gente adora botar em volta do berço, para a criança não bater a cabeça, e o bebê morre sufocado com os enfeites que estão dentro do berço. Então, são procedimentos simples que a gente pode ter na prevenção, inclusive, que não é nem assim na hora do ato, porque às vezes as pessoas ficam nervosas, elas sabem o procedimento, mas elas travam. Tem gente que fica na hora da emergência, trava, não consegue fazer nada. Então, é muito importante nesses cursos, porque a gente aprende a prevenção. Então, o que fazer, como prevenir, no caso da piscina, o afogamento, o que eu vejo de casos de crianças que se afogam da piscina porque a bomba está ligada, isso é uma distração nossa, aquilo suga o cabelo. Sim, tem uma tampa que se coloca, né? Tem uma tampa que se coloca para que isso não... Isso é algo... Essa atenção de ligar a bomba antes da criança. E é importante nós termos consciência de que nós somos os cuidadores, né? As crianças são nossa responsabilidade, entendeu? Então, assim, e acho que a gente tá passando por um processo de mudança de consciência no Brasil, em vários aspectos, quando a gente fala em comunicação, né? Agora
há pouco terminou o Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. O suicídio por muito tempo foi um assunto tabu, né? A gente vê altos índices de suicídio hoje entre jovens, entre adolescentes, e a gente precisa falar sobre isso para alertar a sociedade de uma maneira. A gente precisa falar sobre o assunto porque o assunto existe, né? E a informação hoje, ela chega na mão das crianças e dos adolescentes, quer a gente queira, quer a gente não queira, né? Então, falar sobre o assunto, eu acho que é que nem aquela história, né? Excesso de carinho não faz mal para ninguém, excesso de amor não faz mal para ninguém. Informação correta não faz mal para ninguém também. Mesmo que a gente não seja um lugar confortável, né? Porque certamente não é para ti, né? Relembrar, reviver, mas tá fazendo disso, né? Assim como a mãe do Lucas tá fazendo também, e muitas outras mães que passam, né? Por esses momentos, assim, difíceis e transformam isso numa contribuição para a sociedade, num alerta e trazem as informações para que a gente tente evitar, né, essas tragédias. Outra coisa que eu acho assim, muito importante a alertar, né, e ter a prevenção assim, não só nesses primeiros socorros, mas hoje especialmente das pessoas terem, os pais, né, terem uma conversa com seus filhos sobre a gravidade da pedofilia. Isso é uma coisa muito pouco falada, mas é uma coisa muito presente na vida das pessoas. A gente sabe até que 80% dos casos acontecem dentro de casa, mas a gente tem que entender que hoje, na era da tecnologia, a gente já não espera mais tanto tempo para conversar com nossos filhos sobre isso. Então, o Kawai, por exemplo, eu educo ele desde os 3, 4 anos de idade a não trocar roupa na frente das pessoas, em qualquer lugar. Aí ele entender que qualquer toque nele, nas partes íntimas dele, que ele se sinta desconfortável, ele precisa procurar um adulto para conversar. Então, assim, eu tenho esse tipo de assunto, cada idade você tem que explorar a sexualidade de uma forma diferente, né? A gente, às vezes, com nossa falta de conhecimento, o Kawai com 3 anos de idade, né, já manifestou a masturbação infantil, que é um assunto que a gente não fala, que a gente acha que é um tabu. Ai, menino, não sei o que isso é uma coisa errada. Feio, ai que feio! Que feio, tira a mão daí. Você tem que entender o processo, assim, como lidar com aquilo de uma forma natural. Então, quando ele começou a manifestar isso com 2, 3 anos de idade, o pediatra falou, como é que faz? Fala para ele tirar a mão? Não. Dá outra coisa, bota ele para andar de bicicleta, dá um brinquedo que é a distração que vai para uma outra coisa, desatenta daquilo ali. Então você tem que entender como lidar com esse comportamento para não criar dali um trauma e você levar esses assuntos como uma coisa natural com seu filho. Não é um tabu, não posso falar disso. Tem que falar. Hoje muitas das crianças que sofrem, né, abusos sexuais, elas às vezes não sabem se comportar porque elas não sabem se aquilo é certo ou errado. Até porque há uma sensação, né? Há uma sensação prazerosa física. Exatamente. E especialmente se aquilo está vindo de uma pessoa que ela confia, que é algum familiar, algum vizinho, que é amigo da mãe, namorado da mãe, ou até mulheres, porque isso não é uma coisa que são homens, tem mulheres também que são pedófilas. Então, isso pode vir de qualquer pessoa em qualquer lugar. Pai de amiguinho, você nunca sabe, um professor. Então é preciso preparar as crianças de ter esse tipo de assunto. E quando a gente falar sobre isso e preparar, não é falar sobre sexo com criança, isso é um outro assunto. É você preparar a criança para isso, dela aprender a respeitar o corpinho dela, ela saber o que é desconfortável que está acontecendo. E o do outro. Uma conversa que eu tenho lá em casa também é isso. Não faça isso com os amigos, porque realmente tem casos de pedofilia que às vezes é uma criança de 12 mexendo numa de 8, numa de 7. Não, e até aprender a respeitar o corpo do outro, né? Assim, eu acho que isso também é uma construção, né, Dani? Assim, olha, o teu colega, tu não sei lá, bate na bunda, por exemplo, né? Aquelas brincadeirinhas de dar tapinha na bunda. Poxa, tu não pode fazer isso com um colega. Cada um tem o seu corpo, ele é dono do seu corpo. Pra tocar no corpo do outro, tu tem que pedir licença. Gente, de servir um suquinho, olha, falando sobre educação, a gente vai tomar um suquinho, vinícola Aliança, suco de uva integral, 100% suco de uva, nossa dica também para as mães aqui, e, enfim, para todos, né? Porque a gente busca. Estamos falando sobre alimentação, né? Uma alimentação mais saudável. Aqui tem esse lanchinho, né? Essa aqui, inclusive, a Tati fez um vídeo há poucos dias mostrando na cantina da escola que tem. A Vinícola Aliança tá com os sucos integrais de uva lá. Porque não contém açúcar, né, Dani? Nas cantinas.
nas vinícolas. Olha, eu querendo um vinho essa hora da manhã. Nas cantinas não Saúde. é permitido alimentos com açúcar. Saúde. Então, o nosso Suco de Uva Aliança anuncia os nossos quadros. Olha, hoje um papo muito legal sobre a Dani mãe, mas também sobre educação. Muitas dicas para todas nós. Mas minha mãe dizia, Dani, aqueles conselhos das mães que estão presentes no teu dia a dia, ou que tu faz, ou que tu não faz. Ai, a minha mãe sempre dizia que não podia lavar o cabelo e deitar na cama, que acordava, sei lá, né? Aquelas coisas de mãe, E assim. acorda Lembra? preparada, assim. Nossa, minha mãe diz muita coisa que ela ainda fala até hoje. Acho que a mãe não para nunca, assim, na idade. Acho que ela pensa que às vezes a gente ainda é criança porque ela continua repetindo. Mas a minha mãe sempre foi muito preocupada, assim, principalmente quando ia na casa de alguém, com licença, por favor, muito obrigada. Não mexe na geladeira dos outros, não faz o que não te coisa. Entrou no banheiro, molhou o chão, você seca o chão antes de sair do banheiro, abaixa a tampa do vaso para dar descarga. Ai, que Então, amor. isso são coisas que eu repito muito com meu filho, que eu fico atrás dele. Olha, você é a primeira coisa que acordou a arrumar a cama, já é o primeiro ganho do seu dia. Tá na casa dos outros, acabou de comer, leva o prato para a pia. E se der, ainda lava a louça. Se você achar que ele vai quebrar alguma coisa, não mexe não. Mas se não, lava a louça, vai no banheiro. Então, vai a Helly fica, já sei. Mas são coisas que a gente tem que repetir sempre, né? Isso são coisas que Isso vieram da é tua muito educação e que tu transfere pra ele, que são positivas, assim, né? De Vão fazer respeito, de diferença cuidado, na vida né? dele, com certeza. Que né? legal. Vamos lá, Tati. Vamos. A gente tem também nessa linha aí o quadro Mordi a Língua. Assim, aquelas situações, né, que tu olhava, assistia de longe como espectadora, os filhos, entre filhos e mães e pais, e agora, de alguma maneira, ou alguma situação que tu tá, ou já passou com o Kawai. Que tu disse que não ia passar. Uma coisa que Se eu falei que jogou eu não no ia fazer. chão, deu doce. Eu agora vou dar uma aqui. Porque não sei o quê, porque doce e tal. Meu filho se machucou, querido. E ela Quebrou deu uma o dentinho. bolacha. Saí direto da clínica pra ele escolher algum docinho, né? Fazer o quê? Eu disse que nunca faria e fiz. Não, às vezes eu faço isso, a gente, especialmente quando viaja, que eu sempre falei, não, essa coisa da comer besteira, que minha mãe sempre reclamou, e eu volto e meia me vejo realmente, troco um almoço saudável para comer uma besteira, no outro dia sou eu que estou sugerindo ao meu filho a fazer isso, e ele fala, não aguento mais comer hambúrguer, não sei o quê, eu falo, vamos só lá, tá com vontade. Adorei! Então eu tenho as coisas que ainda falam. De ver que não hoje ia... minha mãe, hoje a mãe que ela foi comigo, ela já é outra avó, né? Já falei, a gente vira avó, vira outra pessoa, porque ela traz manhã, ela dá o chocolate, ela fala, cara, não, tipo figurinha do álbum. Agora tá esse negócio do álbum, ele tá no álbum de futebol. Da Copa. Então eu compro um tiquitinho de figurinha e fico, não, você vai ter que conquistar a figurinha. Você vem a avó com bolinho. Acabou! Mas eu acabei de falar que não era para dar o bolinho de figurinha e dar o bolinho para ele. Eu falei, ele perdeu todo o bolinho no bafo. Falei para ele não ficar fazendo negócio de aposta e não sei o que. Eu já falei para agora, ele vai devagar, ele vai conquistar. Conforme ele for fazendo as coisas direitinho, ele vai ganhando a figurinha. Não adianta. Aí vem os avós. Exatamente assim, igual lá em casa. Vamos fazer uma enquete aí. Lá em casa, vamos fazer uma enquete. Vamos fazer. Quem são os avós que estragam o álbum de figurinha? Eu comprei um bolinho, guardei num lugar, um esconderijo. Quando ele se comporta bem, vou lá e dou com uma recompensa. A minha mãe chega lá em casa com um bolo de... Eu ouvi dos meus filhos assim, tu não estás contribuindo para o nosso álbum. A avó e todo mundo muito Dani, mais, música que eu cantava, aquela música que, enfim, te remete à infância do teu filho, ou às vezes à tua própria infância, ou que cantavam pra ti, tu canta, um momento de conexão musical que tu cantava pro teu filho dormir, não sei se cantas ainda, se tem esse ritual de colocá-lo pra dormir. A gente tem uma musiquinha, mas é uma musiquinha que eu inventei mesmo pra ele quando ele era pequenininho. E que ele já sabe, assim, às vezes quando ele tá chateado. Agora, nessa idade dele, quando eu começo a cantar essa musiquinha, ele já fica, para, mãe, eu já sei, para. Que é o que eu sempre digo assim, calma, calma, meu amor, calma, 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 por favor, mamãe tá aqui, tá tudo bem, mamãe te ama.
papai também. Aí quando eu já começo assim, calma. Aí ele fala, não, mamãe, por favor, eu já sei, eu tô calma. Dani, deixa eu dar uma dica, muda o ritmo. Esses dias eu tava no carro também e eu comecei pá, falando tipo trap, assim. E eles, mãe, pá, porque eles não estavam me ouvindo no que eu queria falar e eu comecei a falar um trap. Um trap. E aí virou uma gargalhada. Vai ser meio contrassensual. Calma, por favor. Calma, mamãe. Calma, meu amor. Vou mudar, vou tentar essa. Vai lá, Tati. Tudo bem. Tá tudo bem. No mínimo, ele vai te olhar. O menino ele vai rir. Vai rir. Ai, que legal. Muito bonitinha essa música. Agora a gente quer conhecer, então, né? Ver esse meninão, a tua maternidade. E como todas as entrevistadas, nossas convidadas aqui, a Dani botou pra mim assim no WhatsApp. Ai, tão difícil escolher as fotos. Quais são as fotos? Nossa, depois que eu achei um monte, eu falei, não vou mandar pra Tati não, porque eu já tava confusa. Agora... Não, mas ninguém vai bater a Cadica. A Cadica é uma artista aqui do Rio Grande do Sul, bailarina, enfim. Coreógrafa. E ela veio, assim, ela tem 4 filhos, né? Isso. Então, e neto e tal. E ela trouxe as fotos impressas pra gente. E até a nossa ideia era colocar aqui na mesa, assim, que ela disse, vocês me perguntaram, eu comecei a mexer nas minhas fotos, comecei a achar, olha essa aqui, que daí agora eu tenho essa foto aqui das minhas netas vestida como as minhas filhas. E eu acho que isso também é um momento, quando a gente pede as fotos, das mães revisitarem esses momentos com os filhos. Isso tem sido bem emocionante pra gente aqui. Aliás, se vocês quiserem ver, né, eu falei do episódio da Cadica, tem outros episódios incríveis. A descrição do nosso vídeo aqui tem os links para todos os episódios dessa e da temporada anterior que estão no nosso canal do YouTube. Para quem está nos ouvindo nas plataformas de áudio, agora a gente está em vídeo também no Spotify e também nas plataformas de áudio, só em áudio, no Deezer, no Amazon. Pode compartilhar, pode se inscrever, pode acionar o lembrete, porque toda quinta-feira, 19 horas, tem episódio novo do Tudo Sobre Mim, a Mãe, que mostra agora as fotos da maternidade de Dani Suzuki. Vamos olhar. A gente descreve pra quem tá só ouvindo, tá, Dani? O A vem sempre também aqui. Mas é que tá a Dani ali dormindo, de olho fechado, né? Não estão dormindo, né? Porque alguém bateu essa foto. Eu separei essa foto porque isso é recorrente pra mim com o Kawai desde bebê. Porque o Kawai tem 11, mas até hoje ele dorme na minha cama. Sei que é errado. O teatro já falou, todo mundo já falou, mas ele sempre dá um jeitinho de me convencer. Ele fica, mamãe, você tá sozinha aí, eu sozinha ali no meu quarto, qual o problema da gente ficar junto? Eu fico, não, realmente, não tenho argumento. Ele falou, se você quiser que eu dormir no meu quarto, eu durmo. Mas qual é o problema da gente dormir junto? Entendeu? E ele dorme até hoje. Um pouquinho mais novinho, ele tinha até vergonha de contar pros amigos. Hoje em dia ele fala, imagina, eu adoro dormir com a minha mãe. Ai, que amor. Então, pra quem não tá vendo, estão os dois deitadinhos ali, testa com testa, aliás, bocas lindas, né? Ele é uma pintura também de bonito esse guri. Vamos pra próxima? Ai, que demais. Conta pra nós aí. Na prática da yoga. O Kawai, a gente tem essa conexão muito forte, como a gente faz tudo junto desde pequeno, assim, ele é bem grudado. Ele até melhorou essa coisa do banho, por exemplo, porque eu entro no chuveiro, ele quando eu viro de costas, ele tá dentro do box. Eu sento para ler um livro, ele senta para ler um livro. Eu vou meditar, quando eu abro o olho, tá ele sentado meditando do meu lado. Então ele sempre foi muito assim desde pequeno. E teve um período que a gente começou a fazer yoga junto, porque eu comecei a pesquisar uma forma de como trazer a criança para yoga, porque a tendência da criança, quando você senta para meditar, ela fica 2 segundos e levantar, porque ela não tem paciência de ficar ali. Então, eu comecei a usar o Kawai de experiência para entender como que a gente convence a criança de ficar ali e como tornar a yoga atrativa para ele, para a mãe fazer junto com o filho, né? Porque não é só botar o filho na yoga e você ir fazer sua yoga. Mas eu comecei a descobrir que isso era uma atividade muito legal para nós dois. E o Kawai é uma criança muito lúdica. A gente tem que também ver o perfil de cada filho, né? Tem criança que funciona com... O Kawai funciona muito com história. Então eu começava a ver para ele, fazer agora... Tá passando o sol. Aí ele via imitando desde pequenininho os movimentos e vai me subir e puxa a lua e não sei o que. Sempre tinha uma historinha e quando eu vi ele tinha feito a aula toda. E isso acabou se tornando um hábito da gente de fazer a yoga junto com essa coisa da magia. Eu falei, aí pega o prato, comeu, sumiu, vê se tá atrás, vê se tá do outro lado.
Então ele ia repetindo os movimentos e fazendo todos os movimentos da yoga junto com a historinha. Ai, que lindo. Então, Baita isso foi um dica. hábito. Ai, Dani, a yoga Uma baita dica de momento a com os yoga é filhos. realmente uma prática que muda, né? Muda a vida da pessoa, a consciência corporal e a consciência do presente, né? Do estar aqui e agora. E com certeza, criança que começa a fazer cedo tem uma vantagem incrível, né? Na sua vida, assim, de bem-estar. Vamos para a próxima. Ah, que amor. Pra quem não tá vendo, né? Aliás, fica a dica, vai lá no nosso Instagram olhar a foto e assistir no YouTube. Tá a Dani e o Kawai com uns macaquinhos ali num parque, não sei bem onde é, conta pra nós. Não, a gente tem cada ano eu me divido com o pai dele, né? Então o Natal e Ano Novo de um e o Natal e Ano Novo é do outro. Então, quando eu vou com o Kawai, a gente sempre faz uma viagem longa, né? De 15, 20 dias em algum lugar. E a gente gosta muito de ir lá para a Amazônia, num hotel que são só casas na árvore. Ah, que Então legal. lá a gente fica ali. Só tem internet quando você quer, que você tem que andar até a casinha da internet. Então você não tem. E os macacos ficam ali com a gente. Você fica em contato direto na natureza. E esse macaco ficou muito amigo do Kawai. Andava no pescoço dele, ele dormia com a gente no quarto. Inclusive, então ele criou um elo até para ir embora, chorou muito, por que eu não posso morar aqui? Meu amigo vai ficar aqui. Eu falei, Kawai, daqui a pouco ele vai crescer um pouco, porque eles ficam ali numa idade ainda criança, mas depois que eles crescem, eles vão embora mesmo para a floresta, assim, como a Anta, que virou amigo dele, mora ali quando é criança. Daqui a pouco eles vão embora para a floresta, encontram grupos e não voltam mais. Então eu sempre tento botar o Kawai muito conectado com a natureza, assim, para ele entender a vida dos bichos, entender, né, a simplicidade das coisas, porque a vida está nisso, né? Está na natureza, está nas coisas, numa alimentação saudável, assim. Então ele ali não lembra nem que televisão existe, não lembra nem que ele quer desenhar, ficar com os bichos, é muito físico, né? Que bonito. Então eu sempre tento manter ele na natureza, assim. Vamos na então ele próxima. fica um menino corajoso, Claro. ele experimenta comidas diferentes, ele não tem medo dos animais, das Tá com coisas. os ele 5 vive várias sentidos. aventuras. Os 5 sentidos alertas, né? E despertando e Ele fica muito aprendendo. confiante nele, assim, nas capacidades. A gente dorme no meio da mata, só na rede. Então, assim, se ele antes tinha um problema com a aranha, por exemplo, a gente dormia, passamos uma noite na mata, que quando ele abriu o olho à noite, ele viu, né, que a gente bota a lanterna, aranha são milhares, não tem onde pisar no chão, na floresta amazônica, assim, de aranha. Então, é muito assim, ele não tem, o Kawai não é uma criança que você fala assim, você tem medo de quê? Ele agora tá na fase do fantasma, né? Porque tá naquela coisa de ver filmes de terror. Então ele tá nessa fase do fantasma, mas de animal, de bicho, ele pega tudo com a mão, ele não tem medo, ele tá sempre querendo criar alguma conexão, então acho que isso é importante. Acho que eu vou aí ser tua filha pra tu me deixar corajosa. Vamos pra próxima. Tá aí, então, em cima da cama, os dois, e um monte de escova de cabelo de dinossauro. Essa foto tá incrível, né? E ele tá mexendo no cabelo da mãe ali. Conta pra nós essa foto. Isso era um momento quase que diário do Kawai nessa idade, que ele tinha essa coisa de querer pentear o meu cabelo. Então, ele botava todas as escovas, todas as pregadeiras, tudo não sei o que, isso tudo ia pro meu cabelo depois, todos esses pregadores, porque ele queria ficar ali penteando o meu cabelo. E eu tenho uma memória muito grande da minha mãe. Eu tinha um cabelo, quando era pequena, até a cintura, eu e minha irmã, e minha mãe passava muito tempo, todo dia, desembaraçando o cabelo, que ela vinha com o pente desde baixo, para desembaraçar o cabelo desde cima. Então, isso era um hábito que a gente tinha quando criança, e eu achei engraçado ele manifestar essa vontade. Então, a gente criou esse hábito. Então, quando a gente estava sozinho, assim, sem fazer nada, ele ficava, mamãe, vou pentear seu cabelo. Eu falei, ai, que legal, não sei o que. Eles vinham com o salão dele lá, montava tudo Que e ficava, e penteava um tempão meu cabelo, e botava fazia um monte de pregadeira. Então, isso é um momento que passou dele, uma fase que passou. Adoram. Um dos meus filhos podia ter essa vontade de pentear o meu cabelo. Eu ia gostar. Depois virou massagem. Depois ele entrou na fase da massagem.
porque ele queria era gastar o creme para ficar espalhando e fazendo massagem. Mas até hoje para ele dormir na minha cama, por exemplo, que ele já tá maior, eu já falo, se dormir aqui, você já sabe que tem o pedágio da massagem no pé. Aí ele faz 5 minutos no pé, mas ele prefere fazer a massagem do que dormir no quarto Eu dele. já tenho uma em casa Então, que me dá o pé pra fazer a massagem. Não tem nem 2 anos e ela dá o pé pra gente fazer a massagem, que é a Mercedes. Vamos pra próxima foto. Então, conta pra nós. Então, é uma foto de perfil dos dois abraçados ali. Que grande que ele já tá, né, Dani? o Hawaii tá ali todo sujo, porque agora essa foi a última experiência que a gente viveu junto. Isso foi agora há um mês, agosto. Tu tá pintada, né? E eu levei ele para conhecer uma tribo dos índios que eu tinha morado um período, e agora os índios me convidaram para o Quarupi, que é um encontro de várias aldeias, eram mais de 3.000 índios lá, e eu levei o Kauai para ele viver essa experiência, porque ele foi lutar. Então, ele viveu essa experiência da luta, aprendeu a lutar e viveu como os índios, então ele passava o dia lá pelado com os índios e indo no banheiro no mato, e lutou mesmo com crianças de outras tribos que estavam lá, de outras aldeias, e viveu essa experiência que também foi uma experiência muito forte para ele, né, tá ali numa realidade muito diferente. Sem a facilidade de uma comida quando você está com fome, de uma água gelada para beber, então ele viveu essa experiência ali comigo e foi muito forte também, porque eram crianças, né, que ele estava lidando da mesma idade, com uma realidade muito diferente. Essa foto Mas para mim foi muito legal, porque no primeiro dia eu estava dando uma assistência para ele, mas daqui a pouco ele começou a se adaptar. Eu até falei no segundo dia, Kauai, mamãe trouxe papel higiênico escondido para quando você precisar ir ali no mato, mas você não está me pedindo, como é que você está fazendo? Ele, não, mamãe, o meu amigo já me ensinou que a gente passa uma madeira e uma folha. E tá tudo bem. Eu falei, então tá, né? Ele se adaptou super bem. Então, eu fiquei muito de observadora dele, assim, e ele, como ele estava se adaptando... Isso deve ser incrível, né? Esse olhar, assim, de ver, tô fazendo tudo legal, porque esse guri tá massa. Eu ia falar justamente isso. Cara, ele se virou. Ele agora, quando ele quer alguma coisa, ele mesmo saía de uma oca para outra, ia falar, daqui a pouco ele já estava sabendo quem é que tinha o que ele precisava, ele se virou super bem. Tá linda essa foto. Vamos adiante, tem mais fotos? Ali um prato de comida, os dois estão cozinhando, é isso? Fizeram um prato juntos? Foi outra fase, que queria fazer bolo e eu não sabia fazer bolo. E os primeiros bolos era só derrota, gente. Quando eu saí, eu tinha esquecido o fermento, o bolo não subiu. Do outro, eu tinha esquecido, sempre esqueci um negocinho, tentando ali seguir na internet, mas ele queria não mexer, eu preocupada de sujar a cozinha, não sei o quê. Então, no final das contas, eu aprendi a fazer bolo por causa do Kauai. E a gente começou a experimentar diferentes receitas, assim, porque ele gostava dessa bagunça na cozinha. Eu acho que a grande parada não era nem fazer o bolo, mas a gente estar junto numa atividade, né, ali na cozinha, e comecei a tomar gosto pela culinária, muito por causa do Kauai. Achei até que ele queria ser cozinheiro, mas foi mais uma fase. Tem mais uma foto aqui, é um acampamento, é isso? E tem um monstro. Então, esse foi o Kauai começou desde essa idade um pouco menor, a não querer festas de aniversário. Eu fazia as festas de aniversário mesmo assim, mas ele preferia que fossem passeios com a mamãe e com o papai. Então, o Kauai estava fazendo 4 anos de idade, a gente estava numa fase boa de entrando numa paz entre nós, né? E a gente foi acampar no aniversário dele. Ele tinha um fascínio pelo pé grande. Eu consegui uma fantasia de pé grande. O pé grande. A Maia Gabeira, até uma grande amiga minha surfista, ela trouxe para mim lá de Los Angeles essa fantasia. E a gente foi acampar. E foi a primeira vez que ele viu uma fogueira de fogo de verdade. E a gente ficava deitado vendo as estrelas. Ele também gostava muito dessa fase, estava numa época de planeta. Eu mostrando a constelação para ele. Do nada, me vem o pé grande no meio da mata, que é o marido da minha cunhada que veio de pé grande. Ele ficou fascinado quando viu. Primeiro, eu tenho tudo isso filmado. Ele com muito medo. Primeiro, ele, mamãe, eu falei, calma, é o pé grande. Ele, pé grande? Sou eu, seu amigo Kauai, todo nervoso. Aí o pé grande veio, sentou com ele, aí ele fez aquela coisa do marshmallow, da fogueira, e eu tinha levado o bolo no Tupperware, e ele cantou parabéns ali naquele bolinho junto com o pé grande, deitou com o pé grande para ver as estrelas, não sei o quê, e foi embora. E eu sempre achei importante
trazer esse lado lúdico da magia pro Kauai, porque até depois, quando ele foi entender, né, que o Papai Noel também vinha aqui em casa, eu sempre arrumava alguém para vestir de Papai Noel e soltava a máquina de fumaça, tudo era muito real. O Kauai cresceu acreditando muito em tudo, assim, porque eu sempre fiz a mágica parecer para ele muito real. Então, quando ele começou a entender, né, que o Papai Noel era o vovô, que isso não era real, que é uma fase até mais recente dele, tipo o duende, que eu todo dia mudava de lugar, com um amigo do Papai Noel que tinha aqui em casa, eu todo dia corria para mudar o duende de lugar, falava, mudou de lugar hoje de novo. Que disposição. Ele acordava já para procurar o duende. E ele entendeu que, assim, o Papai Noel não existe, mas que ele ficou muito feliz de saber que essa magia existia dentro de casa, e ele ficava muito feliz de eu ter gastado meu tempo, minha atenção para esconder, para não sei o quê, que até hoje ele fica assim, mamãe, eu sei que o duende não tem mais, mas esconde, esconde, esconde. Eu gosto de procurar ele de manhã quando eu acordo. Então ele já sabe que sou eu que mudo de lugar, mas ele acorda procurando onde é que está o duende. Mas é um ritual Então, que é importante para ele. Eu acho que sim, na Páscoa eu sempre fiz mapa do tesouro para ele achar o ovo de Páscoa. Teve uma época de 6, 7 anos de idade que ele pediu, que ele queria de aniversário ir para a cachoeira comigo e com o pai dele para procurar pedras preciosas. Fui lá eu comprar um monte de pedra lá na loja de pedras preciosas e eu ficava jogando assim, escondida. Eu falei, ali, outra ali, eu não sei o que. E ele achava, eu lembro que eu tenho um vídeo dele assim, pequenininho, sem dente, assim, assim, obrigada Deus, estou com muitas pedras, não sei o que. E ele medita com aquelas pedras, então eu vi que era importante. Hoje ele já sabe que a gente que jogou, né? Ele perguntou, ele falou, você que jogou as pedras? Eu falei, foi eu que joguei as pedras, então, mas você ficou tão feliz? Ele, não, eu gostei, vamos de novo, você joga. Tem mais fotos aí? Olhar. Acho que agora terminamos, tem mais uma dele mais água. É o tesouro. Porque a gente faz muito esse passeio de atravessar de stand-up para a ilha. Tem um lugar aqui perto de casa, em Guaratiba, que você pega o stand-up e você vai remando até do outro lado que você chega numa ilha. Então eu sempre fiz esse passeio com ele desde pequeno, ele nunca esqueceu, porque eu chegava do outro lado da ilha, a gente dava a volta da ilha toda a pé, e tem uma área de espetos, tem uma área de caranguejo que ele tem que atravessar, é sempre uma aventura. E quando ele chegava do outro lado, que ele cavava, que eu já tinha corrido na frente para esconder, aquelas moedas de chocolate, eu já tinha botado no pote, então ele cavava e ele encontrava, e a felicidade dele era encontrar o tesouro com as moedas de chocolate. Ele estava nessa fase muito do Jake e os Piratas da Terra do Nunca, então a alegria dele era ir para essa ilha para encontrar as moedas de chocolate. Mas tu tem muita disposição, né? Amigos, na escola. Muita disposição. Tem mais fotos? Tá bem conectada com a tua criança interior, hein? Aí encerramos. Aliás, eu não vou nem pedir mais o quadro Momento com os Filhos, porque aí teve várias dicas, né? Esconder tesouro, pedras preciosas, fazer coisas com a natureza. Mas a gente não te perguntou antes os 5 minutos de silêncio, Dani. Quando tu te conecta contigo mesmo, o que tu faz? Yoga? Parece ali que tu tem esse momento, mas se tu divide com ele... Hoje eu já tenho, na idade que ele tá, já tenho. Eu lembro que quando ele era pequenininho, né, especialmente quando eu me separei, que o Kauai ia para casa do pai, os primeiros 5 minutos eu ficava bem perdida, assim, aliás, a primeira 1 hora, assim, você fica procurando, mas o que eu vou fazer agora? Porque agora não tem nada para fazer, ele saiu daqui, o que eu vou fazer? Eu ficava meio perdida, assim... que parece que acabou a função da minha casa, da minha vida, que eu não conseguia me concentrar em nada, que tudo era relacionado a ele não estava. Então, quando eu fui começando a me adaptar a isso, já a vida separada, né, de pais separados, tem esse lado também generoso com a mãe, porque a gente acaba, no momento que o filho está com o pai, você tendo um tempo para você. Então, eu consegui estabelecer esse lugar para mim, de ter o meu tempo... Hoje eu prezo muito o meu tempo comigo, então eu acordo cedo, eu vou surfar, eu tenho meu tênis de manhã, minha yoga, eu tenho meu tempo de trabalho, eu tenho meu tempo com meu filho, eu consigo ter meu tempo com os meus amigos, né? Especialmente porque depois que a criança vai para a escola, você ganha tempo para você. Então, hoje eu tenho tempo para estudar, trabalhar, eu consigo fazer muita coisa porque eu organizo tudo com horário, assim, parece que é igual escola de novo, mas eu faço horário para cada coisa do meu dia para eu conseguir fazer a quantidade de coisa que eu quero fazer. E ainda consigo viajar sozinha, passar... O Kauai pequeno, eu viajei 1 mês, ele tinha 3 anos de idade, eu viajei 1 mês para estudar fora, falando com ele pelo FaceTime.
coração, achei que na primeira semana achei que ia morrer, que eu ia voltar, mas depois eu entendi que ele não tava ótimo sem mim, quem estava sofrendo era eu. Então eu comecei a entender esse equilíbrio assim dentro da minha vida e entender como isso era saudável, porque eu tinha que lembrar que eu era mulher também, que eu não era só mãe e que eu precisava do meu tempo sendo mulher, sendo Dani, para não ser só mãe, e que isso era saudável para o meu filho também. Tem uma fala que diz, né, que quando são pequenos a gente diz, ai, por favor, me dá 5 minutos, né, de paz. E agora por favor, me dá 5 minutos de contigo. atenção. Surpresa de filho, aquela fala, atitude que em algum momento ou te matou de vergonha, ou te surpreendeu alguma pergunta. Lembra algum momento assim? Bom, uma vergonha eu tenho que eu nunca esqueço, que o Kawhi com 3 anos, assim, 2 ou 3 anos, ele estava ali naquela fase muito ligado no Nemo, tudo dele era fundo do mar, e não sei o quê, e aí eu preparei de aniversário dele, falei, agora eu vou surpreender ele. Comprei um aquário, comprei um monte de folhinha daquela que brilha no escuro à noite, lilás, não sei o quê, e consegui o peixe do Nemo, juntei vários peixes diferentes ali naquele aquário e dei para ele de presente de aniversário. E acendi no escuro, já quando ele entrou, assim, não sei o quê. Eu falei, olha o aquário que a mamãe te deu. E aí ele falou assim, peixe em aquário, que feio, mamãe. Ele olhava assim no aquário e falou, ele não tá feliz. Mamãe, ele não tá feliz, ele não tá feliz. Eu falei assim, meu filho, o peixe tá feliz. A mamãe comprou a casinha do peixe ali dentro. Ele falou, não, mamãe, peixe é feliz no mar. Mas foi tu que ensinou isso pra ele, né? Isso é uma lição. Lição eu falei, ele deve ter visto isso no Nemo. Depois eu falei, quem que... Ele falou, no próprio Nemo. O Nemo não tá feliz no aquário, né? Aí eu fiquei arrasada e falei, agora era o presente, gastei uma grana, fiquei tentando arrumar alguém, quem queria o aquário, porque acabei dando para uma amiga minha o aquário, que os filhos ficaram super felizes lá com o aquário. Mas aí eu comecei, falei, caramba, eu ensino tanto isso pro meu filho, olha, eu e fazendo completamente errado, né? Mas aí, ó, tu ensina pra ele e ele te ensina de volta. Essa é a via de mão dupla de educar filhos, né? E ver que aquilo que tu tá ensinando tá surtindo efeito. A gente tem um quiz aqui também, Dani. Estamos chegando no final. Aliás, vamos aproveitar. O quiz é bom pra gente lembrar da nossa Nescafé Dolce Gusto, café matinal, tem café expresso. Gosta de café, Dani? Amo café. Pois é, não tivemos nenhuma mãe que passou por aqui ainda que não gosta de café. Aliás, né, nos primeiros anos, nos primeiros meses da maternidade, a gente até evita tomar o café por causa da amamentação, quem amamenta, mas faz muita necessidade, né, para se manter acordada para a vida da maternidade. Então fica a dica aí, nosso parceiro Assum, e essas cápsulas vocês encontram de expresso, café matinal, todas as variedades da Dolce Gusto, da Nescafé, no supermercado Assum. Cápsulas premiadas, viu? Daqui dentro você pode... você concorre a 50 mil em prêmios, ou celulares iPhone 13, ou ainda prêmios surpresas. E não te esquece que no aplicativo do Assunto podes fazer as tuas compras, receber em casa, ou só passar no supermercado para buscar essa herança positiva da pandemia, né? De fazer as compras online, diminuir o teu tempo gasto, né? Principalmente pra gente que é mãe, trabalha fora, ou, enfim, que tem muitas atividades, acontece essa possibilidade aí que o Assum traz de fazer as compras online através do aplicativo no teu smartphone ou mesmo através do site e receber até às 5 horas da tarde. E tem a lista de preferidos, então ali favoritos já tá a tua listinha, então acrescenta ou retira, exatamente. Bem prático. Vamos pro quiz? Exatamente. Então, Dani, algumas perguntinhas bem rápidas assim, pra gente conhecer um pouquinho mais de ti. Eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Ou seja, nenhuma das opções acima. Muito boa. Eu dormo 10 horas no máximo, eu já tô dormindo, acordo 4h40, 5 da manhã todo dia. Olha, que legal. Loucura. Vai lá, Tati. Apresentar ou atuar? Nossa, foi um dilema da minha vida. Porque apresentar mata, né, a minha curiosidade, o meu anseio de conhecer pessoas. Eu sou fascinada pelo comportamento humano. E o atuar é eu experimentar em mim, viver essas pessoas. Então, os dois. Tô no equilíbrio. Mar ou cachoeira? Mar. Um chopinho ou várias tacinhas?
Eu não bebo, né? Eu tô na água só ultimamente, mas acho que as últimas coisas que eu curti mais eram uma tacinha de vinho. Mas hoje em dia já nem bebo mais nem vinho. Cantar Parei ou geral. dançar? Dançar. Carnaval na rua ou carnaval em casa? Carnaval em casa. Ah, a Dani já tá no equilíbrio, assim, caseira. Obrigada, Dani. A gente quer trazer aqui no final algumas dicas, né, Aliás, eu trouxe uns livros, Amanda, me alcança ali, por favor. Eu trouxe uns livros e esqueci de botar na mesa aqui, enquanto isso a Amanda tá aqui com a gente. Algumas dicas de perfis que a gente segue ou de livros que a gente sugere para as mães, para as mulheres lerem, né? Tá aqui. Vou deixar tu começar aí, Tati. Tá bom. O @Manuela Xavier, não sei se vocês já seguem, mas ela é uma comunicadora e psicanalista que traz muito sobre questões, né, que importam tanto ao universo feminino, quanto também na construção da nossa personalidade. É uma pessoa bastante posicionada, então também tem, né, traz ali uma questão das pessoas pensarem sobre, sou contra, sou a favor, o que ela falou, mas o importante são as reflexões que ela faz. Então, a minha dica é o @Manuela Xavier. Bom, eu trouxe aqui o livro, eu já sugeri o perfil da Maíra Gaiato, e eu trouxe o livro dela e do Gustavo Teixeira, chamado O Reizinho Autista, Guia para Lidar com Comportamentos Difíceis, né, para, enfim, pais e mães atípicos, como é o meu caso, e esse livro me ajudou bastante. E eu trouxe vários livros, mas hoje esse aqui, já pra gente falar um pouco sobre feminino, né? Esse livro eu ganhei da minha mãe, se chama Sobreviventes e Guerreiras, uma breve história da mulher no Brasil de 1500 a 2000, da Mari Del Priori, e eu acho que é muito legal a gente conhecer a história de outras mulheres pra gente se conhecer mais também como mulher. Fica essa dica pra vocês. Vou segurar o outro para o próximo episódio, tá? Ah, tá. A série da HBO Max, né, é Big Little Lies, que fala sobre os conflitos entre mães e filhos, fala bastante sobre violência doméstica. Então, uma série que tem a Nicole Kidman, é uma série que inspira, mas que também faz a gente refletir, exatamente, sobre todo esse contexto assim familiar, né, as dificuldades e também como superá-las. Dani, alguma dica de alguma série, algum filme que tu viu, algum perfil que tu segue, que tu queira trazer pra gente? Eu daria uma dica para as mães, assim, na verdade, ver com os filhos, porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu amo, e o Kawai até hoje gosta de assistir, que são os Goonies, que é um filme das antigas, mas que eu acho muito uma aventura maravilhosa, assim, especialmente para a idade do Kawai. E para as mães, é muito no gosto de cada um, mas tem um programa que eu acho muito legal que está na Netflix, que é de organização de casa da Mary Congo, que é uma japonesa, que eu acho muito legal, assim, porque eu mudei muita coisa aqui na minha casa, eu tinha minhas coisas meio organizadas, mas daquela bagunça que eu me entendo. E eu mudei muita coisa, assim, dentro de casa, depois que eu assisti esse programa, por termos de energia mesmo, de como você lida com os objetos dentro da sua casa, assim. E quando eu comecei a organizar minhas coisas, meu filho começou a organizar a dele melhor também, assim, de você tirar excesso de coisa de dentro de armário e papelada que fica jogada ali. Então, eu achei um programa interessante para te dar o norte, assim, de como... Dani, eu quero te fazer uma pergunta. A gente falou bastante sobre inteligência emocional. Algum livro que, assim, tenha te introduzido no assunto, quando tu começou a querer aprender um pouco mais sobre isso, ou de neurociência, enfim, um livro introdutório, ou um perfil, ou um lugar para aprender um pouco sobre isso? Tem um livro que, para mim, é a minha bíblia, assim, do lado da minha cama, que fica lá, que se chama Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Se escreve Louise Hay. Ela já até faleceu, mas era best-seller. E eu acho que todos os outros cursos ou livros são muito baseados no método da Louise Hay, porque ela te dá ferramentas, né, afirmações para você mudar o seu comportamento. E no final do livro, é o livro dela, Você Pode Curar Seu Corpo, que tem todas as suas doenças físicas
que você tem dor aqui, dor na coluna, e lá tem escrito a causa provável da dor e o novo padrão de pensamento que você tem que ficar repetindo. Então isso eu acho que é uma bíbliazinha para ter, mas os livros do Paulo Vieira eu acho fantásticos, eu fiz vários cursos de inteligência emocional do Paulo Vieira. Ele é ótimo. Indicaria o primeiro para começar, que se chama Autorresponsabilidade, porque é um livrinho pequenininho, bem fininho, você lê numa tarde, mas que é o princípio de todo o começo assim, da inteligência emocional, que é você ter a autorresponsabilidade sobre os seus atos, né? Deixar de botar a culpa de tudo que está errado na sua vida no governo, no seu ex-marido, nos seus filhos, ou nos seus pais, e você começar a assumir suas responsabilidades para você seguir um norte e começar a fazer a verdadeira transformação na sua vida. Ele tem uma dica Então, ótima, né? Sorria 5 vezes ao dia. Eu adoro, gosto muito do Paulo. Cara, os exercícios neurológicos, assim, são fantásticos. Eu fiz o método CIS 2 vezes até do lado do Paulo Vieira e achava muito engraçado que eu acordava, você tem que acordar de manhã e antes de você abrir os olhos na cama, você tem que falar alegria, alegria, sorrindo. Você acorda feliz ou não, você tem que falar alegria, 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 vitória! Você não precisa gritar para a pessoa do lado, caso esteja dormindo com alguém, você pode fazer baixinho assim, vitória! E você se sente uma idiota fazendo aquilo, porque no início você não está se sentindo nem com essa alegria toda hora que você está acordando, nem se sentindo uma vitoriosa. Mas aí você vai entendendo realmente a neurociência de você mudar o seu estado físico e o exercício, o seu cérebro começa a acreditar. Então você acorda feliz e pronta para vencer, vitoriosa, com essa sede. Pelo então, menos já fez um exercício muscular, né? No rosto, já diminuiu as rugas. Na Louise Hay, ela tá falando aquilo lá já anos atrás, você já vai ler, desde os anos 90 que eu tô com esse livro, que tá lá. Dani, foi um prazer te conhecer mais, te conhecer como mulher, como profissional, como mãe. Muito obrigada por dedicar o teu tempo para vir dividir a tua experiência com a gente. E é muito enriquecedor. Cada mulher que passa por aqui, a gente aprende um pouco e leva um pouquinho desses aprendizados para quem está nos acompanhando em casa. Muito obrigada mesmo, assim, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Sucesso sempre na tua carreira. Muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigada às duas, Tati e Xana. E parabéns por esse trabalho. Esse é o tipo de programa que inspira outras mulheres, né? Nessa missão eterna da gente de ser mãe. Então, parabéns, de verdade. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Mandar um beijo pra Fê, Fernanda Etzeberger, que fez esse link com a Dani. É uma queridona, amiga, produtora, competentíssima e uma entusiasta do nosso podcast. Então, beijo, Fê, obrigada por essa parceria e obrigada a vocês. Obrigada. Que nos assistem, que nos compartilham, que nos acompanham. Não esquece, inclusive, de falar para tua amiga, para o teu amigo um pouquinho do nosso podcast, porque assim a gente vai fazer esse conteúdo tão importante, onde a gente traz tantas discussões, tantas reflexões, chegar a mais gente, que é isso que a gente está precisando no mundo de hoje. Conteúdo reflexivo, capacidade, né, de intelectualmente de falar sobre as coisas, divergir, convergir, mas sobretudo falar e ouvir os outros. Muito obrigada pela companhia de vocês. Quinta-feira, 19 horas, sempre tem mais, né? É isso aí. Muito obrigada, Dani. Adorei te conhecer. Um beijo a todos vocês. Continuem aí seguindo, se inscrevendo, colocando seus comentários. E a gente tá aqui sempre. Dá o joinha. Dá o joinha. Dá o sininho. Isso aí. Compartilha. Propaga, um beijo, tchau. Quinta-feira tem mais, 19 horas. Até tudo quinta. sobre mim, a mãe. Beijo, tchau. Tchau.